Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago um livro que me marcou muito, me influenciou também um bocadinho no sentido de aprendizado e de conhecimento. Foi um livro que eu li há alguns anos atrás, não é? Em 2012, e que, aliás, o livro data de 2012 e que eu acho que dentro do que se escreveu em Portugal, ou seja, dentro da história do pensamento político ocidental, talvez seja o melhor livro escrito até hoje. O seu autor já faleceu, Diogo Freitas do Amaral, e mais uma vez aqui, para alguns dos meus ouvintes, eu vou dizer que não interessa aqui o pensamento político do autor. Se pertenceu ao CDS, se pertenceu ao PS, o que é que fez, o que é que não fez. Não interessa aqui. O que interessa aqui é o conteúdo do livro. E eu tiro o chapéu porque este livro está extremamente bem feito e extremamente bem escrito. E eu vou aqui apresentar, portanto, História do Pensamento Político Ocidental. Portanto, História do Pensamento Político Ocidental de Diogo Freitas do Amaral. Um calhamaço de 700, quase 800 páginas. Um calhamaço que prefaz toda a história do pensamento político que vai desde a antiguidade da Grécia Antiga até a época contemporânea. Portanto, é um livro muito bem feito e vou explicar porquê. E, sem mais delongas, vou abrir o livro e vou mais ou menos falar do conteúdo do livro. Portanto, se calhar assim podemos ver. O livro tem sensivelmente 12 capítulos e depois tem notas finais, não é? Mas o livro é dividido por 12 capítulos. Temos a Antiguidade Clássica, a Idade Média, o Renascimento, o Iluminismo, as Grandes Revoluções, os Contra-Revolucionários, a Revolução Industrial, as Correntes Intermédias, os dois totalitarismos do século XX, as críticas democráticas aos totalitarismos, a democracia ocidental, a primeira fase do século XX, e a democracia ocidental, segunda fase do século XX. Bom, muito bem dividido o plano do livro, e o livro tem uma coisa muito boa. Ou seja, o livro apresenta cada autor, que eu vou agora aqui mais ou menos denominar, cada autor, segundo para aí 3 ou 4 páginas, a falar de cada autor, com uma pequena biografia e uma pequena bibliografia, não é? E o resumo do pensamento político do autor. E eu vou dar aqui um exemplo. Portanto, o livro começa com Pericles, não é? Portanto, tem primeiro um prefácio, depois começa aqui com Pericles. Há uma grande introdução cronológica também sobre a história do pensamento político ocidental. O livro começa, por exemplo, aqui com Pericles. Há sempre portanto, um retrato, não é? Para nós visualizarmos o autor, não é? Neste caso é Pericles. E depois temos, portanto, o título principal da ideia política do autor, uma pequena biografia, logo na primeira página, e depois sensivelmente temos, neste caso, por exemplo, aqui temos 2 páginas que fazem um resumo muito bom, sobre a história do pensamento do autor. E eu devo dizer que isto falta na nossa literatura em Portugal, no que se escreve muito hoje em dia sobre política em Portugal, faltava uma obra destas. Nós temos muita coisa, mas faltava, de facto, alguma coisa desse género para qualquer pessoa. Eu repito, não é preciso ser académico para qualquer pessoa poder ler este livro. Este livro está bem escrito, em português fácil, não é muito complicado, muito bem sistematizado, e nós conseguimos ficar aqui com as ideias todas dos autores. E isto hoje é importantíssimo para percebermos as ideias políticas, percebermos as coisas. Não é andarmos a ler obras muito difíceis ou procurar coisas que vão nos fazer perder. Não, de facto, aqui está todo o material para quem quer perceber a história das ideias políticas, principalmente no Ocidente, que é isto que esse livro aqui trata. Então, sem perder tempo, no capítulo 1, Antiguidade Clássica, nós temos Pericles, Xenofonte, Platão, Aristóteles e Cicero. Portanto, são os primeiros
que o autor vai analisar. E uma muito boa análise de cada autor. Depois passamos para o capítulo 2, Idade Média, temos Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Marcílio de Pádua. Portanto, uma boa análise também sobre esses autores. Depois passamos para o capítulo 3, o Renascimento e a Idade Moderna. Começamos com Maquiavel, não é? Como é óbvio, que se estuda muito na ciência política. Depois temos Erasmo, Santo Tomás More, Lutero, Suarez, Jean Baudin e a teoria do soberanismo, que eu aconselho toda a gente a estudar, as ideias de Jean Baudin. Depois temos Hobbes, Thomas Hobbes. Portanto, isto no capítulo 3, o Renascimento e a Idade Moderna. Depois temos o capítulo 4, o Iluminismo. Temos Locke, Voltaire, Montesquieu, portanto, a divisão dos poderes, muito interessante. Rousseau, Adam Smith e Bentham, que foi um dos primeiros teóricos do liberalismo. Depois passamos para o capítulo 5, as grandes revoluções liberais dos Estados Unidos, da França. Temos Thomas Paine, Sieyès, Robespierre. Capítulo 6, reações, comentários às revoluções liberais. Temos então Burke, Kant, Hegel e Tocqueville. Alex de Tocqueville. Capítulo 7 temos a Revolução Industrial, Capitalismo e Socialismo. Temos Guizot, Saint-Simon, Proudhon e Marx. No capítulo 8 temos Correntes Intermédias, Democracia Cristã, Social-Democracia e Socialismo Democrático, com Leon XIII, Bernstein e Jaurès. No capítulo 9 temos os dois totalitarismos do século XX, comunismo e fascismo. Temos Lenin, Stalin, Mussolini e Hitler. Portanto, análise do pensamento desses autores. Depois temos no capítulo 10 Crítica Democrática dos dois totalitarismos, Karl Popper, Hannah Arendt e Raymond Aron, que foram os que fizeram a maior crítica aos totalitarismos, como sabemos, não é? Depois, capítulo 11, temos a Democracia Ocidental na primeira metade do século XX, Ernest Wignorf, Hayek, não é? Como dizemos bem, Keynes e Jacques Maritain. E depois a Democracia Ocidental na segunda metade do século XX, Jean Monnet, De Gaulle, João XXIII, John Rawls e Ant Jones, que foi o teórico, portanto, do chamado ambientalismo, né? Das novas ideias ambientalistas. Portanto, temos aqui esses autores todos, e atenção, sempre que acaba um capítulo, o autor faz para aí em 2 ou 3 páginas um pequeno resumo de todos os autores que aqui o autor não falou, de outros autores, porque falta aqui muita gente, como é óbvio, não é? Há muita gente, principalmente a escola francesa da Contra-Revolução e a escola francesa nacionalista não está aqui. Alguns autores americanos não estão aqui, alguns autores ingleses também não. Há só uma pequena aproximação, como eu disse, em algumas páginas entre cada capítulo, para nós vermos que também houve mais autores em cada época histórica. Portanto, o livro é dividido em épocas por cronologia, não é? Épocas históricas, e é um excelente livro. Eu aconselho toda a gente, sejam quais forem as ideias políticas, sejam quais forem as tendências filosóficas, eu aconselho toda a gente a ter. Portanto, a ter aqui isto é um compêndio, isto é uma obra que está aqui, uma obra mesmo. Penso que o seu autor, apesar de todas as críticas que lhe podemos fazer, deixou aqui para a posteridade, deixou aqui uma obra e tanto, não é? Deixou aqui um livro de facto de se tirar o chapéu, e eu aconselho, portanto, este livro, portanto, que é das edições Almedina, do grupo Almedina, não é? Podem procurar nas lojas de Almedina, também nas lojas da FNAC e da Bertrand também tem. Portanto, é um livro importantíssimo para termos na nossa biblioteca, para compreendermos, para estudarmos, para entendermos as ideias, porque o mundo não é feito pela economia, como os nossos marxistas e neomarxistas tão bem gostam de dizer. Não, o mundo é regido por ideias. São as ideias que produzem as coisas. E isto, para ainda falarmos sobre a própria religião, não é? A própria religião, que ao fim e ao cabo é a fé em Deus, também é uma ideia, não é? Ter fé em Deus significa, portanto, uma ideia diferente do que aquele que não tem fé, que é ateu. Não é? Um ateu e um crente são duas ideias diferentes. Portanto, o mundo é feito por ideias e não é regido por sistemas económicos ou seja o que for, não é? Portanto, eu penso que neste momento e nos tempos que correm é muito, muito importante estudarmos as ideias, estudarmos os sistemas políticos, filosóficos, religiosos, que nós, para compreendermos melhor o nosso mundo, a nossa volta, hoje mais do que nunca, é
compreender melhor o mundo à nossa volta, procurando nós mesmos buscar conhecimento e não andarmos, portanto, reféns, por exemplo, da comunicação social, não é? Mas sim, procurarmos nós mesmos o conhecimento. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e até uma próxima.